TVC, a TV do Correio da Manhã. Salve, salve galera, mais um Saturnália aqui pela TVC, a TV do Correio da Manhã. E hoje estamos aí de volta com o Diogo Ferreira, nosso líder do show do esporte aí. Coisas boas, coisas tristes nessa semana. Coisas tudo. Teve tudo. Falei, como um camarada meu falou, os 3 grandes times do Rio perderam. O improvável aconteceu. Então, os 3 grandes perderam, só isso. É verdade. E hoje o nosso episódio é o... Diogo pega a visão ali. 100 e... Olha lá, tá lá, 160. Acho que é isso. Estamos Mas tá aí em cima da nossa TV aí, você pode ver. O nosso aqui, episódio ó. Não, aqui. Isso. Não. Aqui. E estamos nessa casa aí dos episódios já. E hoje temos a presença da nossa colega de profissão, Ellen Bessa. Olá, prazer recebê-la aqui com a gente. Prazer estar aqui. Vamos falar sobre o lançamento do livro, né? Do livro. Isso aí. Olha só. Ellen, que também é jornalista, além de jornalista, também é influenciadora e escritora agora, né? Verdade. O nome do livro, De Alguém que Pensa Demais. Exatamente. Daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho, né, do livro pra gente aí, dessa pérola, né? Como surgiu a ideia, o porquê de escrever esse livro. Meu filho. Ah, legal. E daqui a pouquinho tem bastante coisa também, tem aí uma coisa boa da Pri, né? A Priscila também, aí, nossa amiga escritora. É. Hoje a Priscila tá de folga, alguns intempéries da vida, precisou ficar em casa. Mas a Priscila vai estar aí ao vivaço, a gente vai botar daqui a pouco. É, isso aí. E antes disso, vamos começar aí com o nosso FIC 120, que hoje tem o 6º episódio para vocês aí, coloca na tela. É isso aí, galera, e hoje, episódio 6, vamos falar dos treinos em casa, isso mesmo. Com a crescente popularidade dos treinos em casa, a busca por exercícios que não exigem equipamentos especializados vem aumentando. Felizmente, uma variedade de exercícios simples e eficazes podem ser realizados no conforto de casa, permitindo que as pessoas mantenham sua rotina de exercícios sem a necessidade de frequentar uma academia. Exercícios como agachamentos, flexões, pranchas e abdominais são exemplos de movimentos que podem ser realizados sem equipamentos e que oferecem benefícios significativos para a saúde. Além disso, a inclusão de exercícios de alta intensidade podem ajudar a aumentar a frequência cardíaca e queimar calorias de forma eficaz, promovendo a perda de peso e o condicionamento físico. Para quem deseja diversificar seu treino em casa, a utilização de objetos domésticos simples como garrafas de água, pesos improvisados ou até uma cadeira para realizar dips pode adicionar variedade e desafios aos exercícios. Com dedicação e criatividade, é possível alcançar resultados significativos de condicionamento físico e saúde sem a necessidade de equipamentos especializados, tornando o treino em casa uma opção acessível e conveniente para todos. Mas lembre-se de sempre buscar um educador físico antes de realizar qualquer atividade física. 1. Aproveite o peso do seu corpo. Os exercícios que utilizam o peso do próprio corpo são uma maneira eficaz de fortalecer os músculos e melhorar a resistência. Agachamentos, flexões, pranchas e abdominais são alguns exemplos de movimentos que podem ser realizados sem a necessidade de equipamentos. Eles ajudam a desenvolver força e estabilidade muscular, promovendo um treino completo.
2. Incorpore exercícios de alta intensidade. Os exercícios de alta intensidade, como burpees, saltos, mountain climbers e polichinelos, são excelentes para aumentar a frequência cardíaca e queimar calorias rapidamente. Esses movimentos desafiam o corpo de maneira eficaz, proporcionando benefícios cardiovasculares e ajudando a melhorar o condicionamento físico geral. 3. Utilize objetos domésticos como equipamentos. Itens comuns encontrados em casa podem ser usados como substitutos para equipamentos de academia. Garrafas de água, mochilas pesadas e cadeiras podem ser incorporados aos exercícios para adicionar resistência e intensidade. Dessa forma, é possível criar uma variedade de exercícios desafiadores e adaptáveis ao ambiente doméstico. 4. Experimente treinos em circuito. Os treinos em circuito são uma maneira também eficaz de maximizar o tempo e os resultados do treino em casa. Eles consistem em realizar uma série de exercícios em sequência, com pouco ou nenhum descanso entre eles. Isso ajuda a manter a frequência cardíaca elevada e a trabalhar diferentes grupos musculares de forma eficiente. 5. Mantenha a consistência e a variedade. Para obter resultados duradouros, é essencial manter uma rotina consistente de treino em casa. Alterne entre diferentes tipos de exercícios e varie a intensidade para evitar o tédio e desafiar constantemente o corpo. Além disso, lembre-se da importância do descanso e da recuperação para permitir que os músculos se reparem e cresçam adequadamente. Na semana que vem, teremos mais dicas aí com o 7º episódio do Fit 120. Então, galera, o Fit 120 tem um apoio da Ponto Verde e também do nutricionista e personal trainer Bernardo Périco. E seguindo aí a vibe do esporte, vamos aí com o show do esporte, que tem bastante coisa aí boa e triste e feliz. Feliz acho que só para o Botafogo, né? Como eu falei, os 3 grandes times do Rio perderam. Fim de semana foi bom pro Botafogo, né? Põe aí o show do esporte, meu Deus. Jesus, volta pra mim. Bom, às 10h20 da noite... Já teve jogo da Liga dos Campeões, antes de falar desses times. Teve jogo da Liga dos Campeões, o Real Madrid acabou de entrar em campo contra o Bayern de Munique. E amanhã teremos um PSG e um Borussia Dortmund. Semana que vem os jogos de volta inverte, né? Na terça de semana que vem é PSG e Borussia Dortmund. Na quarta, Real Madrid e Bayern. Eu já cravo para minha final aí um Real Madrid e PSG na final. Aí vai ser o confronto do tão esperado, anunciado Mbappé ao Real, ou não. Mas eu acho que o Real Madrid acho que tem tudo para ganhar mais uma Liga dos Campeões, pelo que eu vi sofrendo na mão do City, não sendo eliminado, né? Então acho que dá para levar mais um. Vamos botar aí o primeiro time da tela. Vamos começar com o Fluminense. Põe o Fluminense na tela para mim. Flusão. O Fluminense foi a São Paulo a passeio, né? E o Felipe Melo fez isso tranquilamente, que ele foi tentar dar um carrinho, ele passou. O Corinthians meteu 3-0 com fritas e com uma boa tranquilidade, né? Como amanhã é o dia do trabalhador, né? Antes de nada, desejar parabéns para todos nós, trabalhadores. O Fluminense entra em campo 3h30 da tarde, 4 horas, para jogar o primeiro confronto da Copa do Brasil. Então aí a galera que quer ver aí a Copa do Brasil, Globo, Sport TV, Premiere, enfim, todo mundo tá dando a Copa do Brasil aí, só sintonizar um desses canais e pensar o que você quer ver. O Fluminense não fez uma boa partida, como também não fez uma boa partida no meio de semana passado da Libertadores. O Fluminense perdeu o André, e além de ter perdido o André, perdeu 4 jogadores para uma festinha que no último final de semana, uma semana atrás, né, no último sábado, fizeram antes do clássico contra o Vasco. Alexander e John Kennedy são os mais sentidos pelo torcedor tricolor. Arthur e Igor, acho que é Igor o nome dele,
não me recordo, mas os 4 estão afastados até segunda ordem. Falaram que foi uma festinha bastante animada, bastante movimentada antes de um clássico. E assim, fizeram a festinha no hotel que o Diniz mora, né? Então assim, a concentração era lá, fizeram a festinha lá, consequentemente alguém ia avisar o Diniz que a festinha rolou. Foi o que aconteceu, os 4 ficaram afastados até segunda ordem. Vamos falar do clássico Flamengo e Botafogo. Primeiro põe o Flamengo na tela. O Flamengo perdeu. Eu vi grande parte desse jogo. Achei que não, pelo placar do jogo e por tudo que Eu não vi. foi o enredo, achei que a derrota do Flamengo, tenho minhas dúvidas. O Botafogo chegou lá 2 vezes, tá bom, teve uma eficiência, mas o Botafogo a maioria do tempo se defendeu, né? E o Testor, né, o presidente, falou tanto de arbitragem, de manipulação e tudo. A empresa que ele contratou para olhar, o próprio Rafael Claus, o que ele mais falou que teve manipulação, comprovou que o segundo gol do Botafogo foi falta. Então, assim, ele vai vir agora na televisão para falar disso também, ou ele não vai falar nada? Porque aí já foi uma empresa que ele mesmo contratou para ficar em cima do Rafael Claus, que alegou que foi falta no segundo gol do Botafogo, que eu também achei foi uma falta bem notória na cara. A arbitragem passou panos quentes, é isso que a gente bate sempre na tecla. A arbitragem no Brasil hoje é pênalti, amanhã não é, e na quinta talvez seja. Mas, dito isso, a gente fala do Botafogo, põe o Botafogo na tela, porque eu já vi botafoguense falar que já pintou o campeão. Olha só. Assim, vamos só recordar, o Botafogo é líder do Brasileiro. Tem muito caldo. A gente já viu esse filme todo ano passado, assim, eu não vou nem levar a sério. Eu não vou, não, nesse ano eu Tem juro. muita coisa pra acontecer, né? Não, mas esse ano eu juro assim, piada já bem cedo, acho que não. Entendeu? Se o Botafogo já é líder e já fala que pintou o campeão, e o Botafogo, assim, teve soube se defender muito bem, soube aproveitar as 2 oportunidades, mas eu não vi o Botafogo, né, pra ganhar essa partida, assim, enfim. Mas futebol é bola dentro da rede. Verdade. A gente já pode falar de um time que já tá na zona de rebaixamento, na 4ª rodada. Põe o Vasco na tela. O Vasco, não vou falar que o Vasco jogou sábado, né? O Vasco entrou em campo, porque o Criciúma veio a São Januário Pra participar com vontade. Uns 4-0 foi pouco, foi barato. Teve toda essa polêmica do Ramon Dias pedir demissão, não pedir demissão, voltar atrás, enfim. A verdade é que o Vasco não se encontrou na partida, precisa de muitas e muitas mudanças. Ontem a torcida foi ao CT, cobrou o jogador. Antes só de falar disso, o Flamengo Mar entra em campo às 9h30 da quarta-feira, vulgo amanhã, para pegar o Amazonas. O Botafogo entra na quinta-feira em campo e o Vasco entra em campo às 7 horas da manhã para pegar o Fortaleza, primeiro confronto lá. Então vai ter que precisar de muita remontada. Tudo pela Copa do Brasil. Tudo pela Copa do Brasil. Essa semana é toda de Copa do Brasil, galera. Então assim, vai ser difícil. Ramon Dias sai num momento complicado, né? Eu acho que não era pro Ramon também pedir demissão, acho que ele ficou um pouco alterado com toda a cobrança, mas só que o time também não fluiu e não tem problema nenhum você mudar o percurso no meio do caminho, né? Suas trajetórias profissionais, temos aqui hoje a nossa convidada jornalista que escreveu um livro, né? Se você botou um time em campo, não fluiu bem, troca. É bem simples. Troca, tem 5 substituições. Enfim, o Ramon não fez isso. O Vasco perdeu de 4. Já está na zona de rebaixamento, na 4ª rodada. Então, assim, são 34 rodadas agora. Ou vai viver o mesmo martírio dos últimos anos, ou realmente o Vasco vai pro descenso da Série B. Muita coisa tem que mudar. E eu só queria prestar uma homenagem, como o nosso amigo Jorge não fez, não teve palavras, não teve palavras para descrever a Fórmula 1 em homenagem para o Ayrton Senna. Amanhã faz 30 anos que o Ayrton Senna se foi, um dos maiores ou o maior, né, na galeria dos top 5 ou dos top 3 melhores pilotos de todos os tempos. Ayrton Senna nos deixou há 30 anos atrás. Consequentemente ou não, naquele dia, naquele fatídico dia, tivemos o falecimento de um piloto na sexta, o Rubinho batendo
E no domingo, o Ayrton Senna, que não queria correr, veio a falecer, que acabou sendo também um domingo do Dia das Mães. 30 anos sem Ayrton, assim... eu não vi o Ayrton, como também não vi Pelé. No Ayrton Senna a gente tem algumas pessoas que falam coisas boas e coisas ruins, mas eu acho que o Ayrton foi o maior de todos os tempos também. Igual a gente teve o Pelé, o maior de todos os tempos, enfim. Deixa a nossa homenagem aí pro Senna, que depois do Senna, piloto brasileiro, com todo respeito a todos os outros, mas não teve nada. E como ele não teve ainda, né? Ainda Pode nada ser igual. que surja, mas... Acho que um que se aproxima muito dele é o Lewis Hamilton, também por toda a idolatria e toda a empatia e o respeito que ele tem pelo Ayrton, né? Dito isso, dito posto, o show do esporte acaba por aqui. Bacana. Sofrendo, sorrindo. E eu fico com a frase de um colega: os 3 times grandes do Rio perderam. Aí vocês completam o resto. É verdade. E não sai daí não, que daqui a pouquinho tem Saturnália, tem bate-papo com a jornalista Ellen Bessa, falando sobre o seu livro de crônicas, né? Vou dar aqui aquela deu uma antecipada pra gente aqui, é um livro bem bacana, falando sobre as crônicas da idade, seria isso? Da pessoa ali naquela... Crise dos 30? Ih, eu tô nessa crise. Então você aí que tá na crise dos 30, não perde. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais Saturnália, beleza? Todos nós queremos fazer a diferença no mundo, mas muitas vezes não sabemos como. É por isso que o Instituto Alliance está lançando uma campanha de crowdfunding de recompensas e você pode ajudar. Recompensas incríveis para cada doação realizada. Produtos de 10, 15, 25 e 50 reais, que vão desde capas protetoras de cartão contra roubo por aproximação, protegendo assim o usuário, prevenindo o uso não autorizado dos cartões. Pulseiras repelentes com óleo essencial de citronela, protegendo você e sua família contra as picadas e doenças transmitidas pelos mosquitos. Até luminárias personalizadas exclusivas. Escolha aquela foto que irá virar um objeto de decoração. Envie a sua foto e fazemos a arte para você. Máscaras antivirais premium com laudo antiviral, antimicrobiano e um dos mais importantes, o laudo de eficiência de filtração bacteriana. Junte-se a nós nesta campanha de crowdfunding de recompensas. Instituto Alliance. Mudando o mundo, um passo de cada vez. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! É isso aí, galera, voltamos do nosso intervalo. E hoje não teremos o Geek, mas eu dei um passeio no final de semana num lugar muito bacana em Petrópolis, para vocês que não conhecem ainda. É o Museu dos Brinquedos, que fica ali na rua Barão de Amazonas, ali perto da Praça da Liberdade. Você que está nos assistindo, não conhece ainda. É um museu... Perto do Relógio das Flores. Exatamente, perto do Relógio das Flores, ali naquele famoso Liberty Garden, né? Ó, coisa linda. Então, para você que vai visitar Petrópolis, não conhece muita coisa aqui ainda, eu recomendo o Museu dos Brinquedos, que o nome já diz o que é. Coloca na tela umas imagens que eu captei lá na hora com o meu celular. Aí, ó, brinquedos de várias gerações. Talvez não tenha da geração de você que está nos assistindo, porque na sua época talvez não tinha tantos brinquedos, porque pode acontecer isso também, né? Coloca mais aí, mais alguma imagem aí, só para o pessoal em casa ter. Isso, tem uma imagem bem bacana aí, de desenho,
brinquedos dos anos 90, anos 80. Então, você que quer visitar Petrópolis aí, além do Museu Imperial, além de todos, o Museu de Cera, tem o Museu dos Brinquedos também ali, que fez 3 anos, né? 3 anos já de existência. Muito bom. E mandar os parabéns aí pro Marcos, que nos mandou o convite. E felicidades aí para vocês aí do Museu dos Brinquedos. E agora tem aí também... Antes só da gente falar com a nossa Tem a convidada, Pri aí, né? Tem a gente quer fazer um convite. Põe pra mim na tela, produção, por favor. A nossa amiga Priscila Pires, que vai estar, Mário, neste sábado, dia 4 de maio, às 9 horas da manhã, no Palácio de Cristal, lançamento do seu livro Preta de Café. É, isso aí. Você que gosta de leitura, quer prestigiar a nossa Priscila, só dá um pulinho no Palácio de Cristal, 9 da manhã. Na Flipetrópolis, que vai acontecer no Palácio de Cristal. Então, galera, quem quiser ir, Priscila, às 9 horas vai estar lá. Eu já tenho o livro da Priscila e é sensacional. E falando em livros também, já vamos falar aqui com a Ellen Bessa, que é a Olha nossa ela aí. convidada, que vai falar um pouquinho pra gente dessa pérola Opa. aí, que é o... De alguém que pensa demais. Isso aí. Ellen, fala pra gente um pouquinho da Ellen, né, primeiramente, o pessoal que não te conhece. Quem é a Ellen, né, que é jornalista, por que jornalismo, por que escritora? Vamos dar aí 2 perguntas assim já pra iniciar. Vamos lá. A Ellen é uma pessoa que desde muito pequena falava pelos cotovelos e adorava escrever. Então foi sempre muito fácil o meu caminho de escolhas, assim. Eu sempre dizia, ou vou ser jornalista ou vou ser professora. Falava isso quando eu era criança, Legal. sempre. Então eu digo que foi muito assim, o jornalismo ele aconteceu de uma forma muito natural. E então assim, logo quando eu saí da escola, já fui direto para a faculdade de jornalismo. E eu sabia que eu queria me envolver com qualquer coisa que fosse de comunicação, nunca fui muito restrita. Ou a televisão, ou a rádio, ou alguma coisa. Então passei por diversos lugares que eram completamente diferentes um dos outros, então deu pra fazer de tudo um pouco. E aí agora, assim, em 2023, em novembro, eu falei, cara, meu livro, né? Eu sempre sonhei escrever um livro e até hoje nada, assim. E aí? E atualmente eu tô na carreira corporativa e trabalhando com comunicação, mas uma coisa muito mais robusta e muito mais densa, que eu sou consultora de comunicação hoje. Então eu trabalho com grandes empresas, com temas muito, assim, que não envolvem tanto a criatividade. Eu sentia falta disso, assim, sabe? Certo. De colocar esse meu lado criativo em algum lugar. E aí, no meu aniversário, em novembro do ano passado, eu falei, cara, meu livro, né? Acho que pode sair, assim. E eu falei, bom, é agora que a gente vai fazer as metas de 2024, estamos no fim do ano, vou lançar um livro. Você é louca, você já faz um monte de coisa, você já trabalha com internet, você já trabalha, como eu disse, com consultoria. Como? Vou escrever de madrugada, vou escrever de manhã, vou escrever de tarde. Quem quer dar um jeito, né? Quem quer fazer, faz acontecer. Né? Exato. E quando você, assim, bota uma coisa na sua cabeça da forma de vou fazer, você vai lá e faz. É muito diferente de eu ter ficado anos falando, eu queria tanto escrever um livro. Só que quando você não foca, né, não acontece. E aconteceu. Era pra ter sido lançado em março, agora, mas era exatamente no dia que aconteceu a chuva, aquela tragédia, né, aqui na cidade. Então, passamos para abril. E aí lancei na última sexta-feira, no Brownie do Tom. Foi um evento muito legal mesmo. Consegui vender muitos livros e foi muito especial. E de alguém que pensa demais? O que a pessoa vai encontrar no de alguém que pensa demais, Ellen? Fala pra gente um pouquinho. De alguém que pensa demais é um livro de crônicas. Então é um livro que tem, acho que 32 crônicas. Então a cada 2 ou 3 páginas você encontra uma história diferente. Não é uma história contínua, né? Não é um livro que você pega e fica a mesma história o tempo todo. Eu sempre gostei muito da Marta Medeiros, que é uma escritora de crônicas. E ela tem uma coluna no jornal O Globo, na revista Ela, do jornal o Globo, todo domingo. Então eu acompanho a Marta há anos, assim, ela é colunista há muitos anos. Ela tem vários livros, então eu sempre amei esse estilo de escrita. E o meu avô, ele é assinante do Globo há mais de 50 anos. Olha que legal. Quando ele fez 50 anos de assinante, ele recebeu o Globo com uma página. A página principal foi personalizada com o nome dele. Então, assim,
sempre leu muito. E aí eu cresci com meu avô lendo muito jornal, e então acompanho. Ele todo domingo separa a crônica dela pra eu ler. Então sempre foi um estilo de leitura que eu sempre gostei muito. E eu pensei, cara, eu vou escrever crônica, que é uma coisa que eu gosto. Quando eu tinha uns 15 anos eu já tinha blog, então eu já escrevia bastante. Então eu falei, cara, beleza, mas sobre o quê, né? Aí se a gente fica. Eu falei, cara, eu gosto tanto de conversar, eu tenho 28 anos, então eu tô ali chegando nos 30, né? Que é aquela época que a gente fica pensando, muitas vezes a gente idealizou os 30 anos, uma vida estável, com casamento, ou filhos, ou viagens. E às vezes você vai chegando nos 30, você vai vendo que as coisas não aconteceram exatamente do Acho que eu jeito ainda não cheguei nessa idade. que você pensou. Eu também já passei, eu já passei. É que a maresia acabou comigo, é que eu tenho 20. E eu falei, cara, eu tô chegando nos 30, eu acho que seria legal falar um pouco desse sentimento que a gente tem de idealizar as coisas e depois ver que os caminhos não foram tão iguais quanto a gente pensava. E também falar um pouco de ansiedade, que eu acho que é um tema complicado, né? Mas que ao mesmo tempo aqui eu trouxe com uma leveza legal, é um tema que hoje em dia a gente fala muito sobre isso. Bem latente, né? Sempre, né? Sempre. A ansiedade em certa parte é bom, mas também é ruim. É ruim. É o que eu digo. Então, se você não tiver um pouco de ansiedade, você não faz nada, né? Porque sem você ansiedade, você para. Mas o próprio livro, né? A ansiedade faz a gente... Arrumou o tempo. A ansiedade faz a gente também se mover, de certa forma, né? Mas, claro, como você está falando, a ansiedade também vira um problema emocional, né? Não, com certeza. Não é que assim, Ellen, eu tenho ansiedade, vou ler seu livro que vai me curar. Não, não é uma autoajuda, né? Isso é terapia. Isso aqui é pra você se identificar, eu acho que é isso, assim. A gente hoje abre a internet, né? A gente tem facilidade com as redes sociais e vê todo mundo muito feliz o tempo todo, né? Porque ninguém vai postar quando briga com o marido ou quando tem um problema no trabalho, a gente posta os bons momentos. Então muitas vezes a gente rola o feed e vê todo mundo muito feliz e pensa, caraca, minha vida não é tão perfeita assim, o que tá acontecendo? E eu senti, conversando com muita gente, que esse sentimento é latente nas pessoas, dessa ansiedade de querer sempre buscar mais e parece que, né, nunca tá bom o que acontece, a gente tá vivendo num mundo muito acelerado. Então eu juntei todos esses temas de uma forma bem leve, trazendo um pouco da minha vida, trazendo um pouco de experiências e nasceu meu livro. Bom, vamos lá. A Ellen, ela, você mesmo, falando com a gente, ficou entre Rio, Petrópolis, Rio, e assim, hoje sua vida é mais dentro da cidade de Petrópolis, certo? Então você hoje trabalha aqui dentro da cidade. Como é que foi essa sua volta agora para casa? Não sei se é por muito tempo, por pouco tempo, mas como é que foi as suas voltas? E assim, é experiência, né? Como que você pode falar da comunicação para começar dentro e fora da nossa cidade? Então, eu sempre fui a pessoa que, onde tinha uma oportunidade, eu ia. Então, eu lembro que quando eu me formei na escola, ainda no terceiro ano, eu queria fazer aqui faculdade em Petrópolis, era o meu objetivo, só que as turmas de jornalismo estavam fechadas, estavam com muitas turmas de publicidade abertas e disseram que as matérias de jornalismo não estavam abrindo tanto. Eu fiquei com medo de não conseguir fazer jornalismo e acabar indo para publicidade. E resolvi fazer na Unigran Rio, que é em Caxias. Então fiz um tempo por lá, subi e descia todos os dias, fiquei 2 anos fazendo isso. Até que surgiu uma oportunidade no Rio, de um estágio no Rio, numa editora de revistas. E eu fui, morei lá, aí troquei minha faculdade pra lá, fiz faculdade na faixa. Depois surgiu a oportunidade aqui de trabalho, eu voltei, terminei a faculdade aqui. Então eu sempre fui uma pessoa aberta a oportunidades. Então sair da minha zona de conforto nunca foi tão difícil, sabe? Eu sempre tentei ir buscando novas coisas. E em 2019, que foi a última vez que eu me mudei pro Rio, eu fui por uma oportunidade também de trabalho, porque mal ou bem a gente consegue maiores empresas, né, do que aqui na cidade. E eu resolvi voltar agora em 2023 por conta de trabalho também, porque eu tava de home office, hoje em dia eu trabalho com uma empresa que eu não preciso estar na cidade. Então eu falei, cara, Petrópolis é uma cidade tranquila para se viver, eu acho que os níveis de violência são muito menores, aqui a gente consegue uma vida mais tranquila, tem família perto. E aí resolvi voltar, mas foi por conta disso, foi por conta de não precisar estar onde o meu trabalho entendeu? Não, isso é muito bom. Tem perspectiva para lançar o segundo? Tenho. Então,
Eu tenho bastante, foi uma experiência muito legal, que eu gostei muito, que assim, eu com certeza quero repetir. E como é que, assim, só te interrompendo, Aham, mas como é que foi claro. toda essa experiência, assim? Pode contar pra gente, assim, desde o... A gente sabe que você falou que arrumou o tempo, mas como é que foi pra arrumar a editora? É muito complicado. Como é que é todo esse processo? Se você puder falar, se tiver, se tu também não puder falar, pode isso por questões contratuais, enfim. Mas como é que todo esse processo, assim, como é que a gente consegue comprar? Pode contar isso tudo pra gente. Vamos lá. O fato de escrever um livro, que já era uma coisa que eu queria muito, né? Eu falei assim, cara, vamos buscar os caminhos, né? E aí eu fui vendo. Primeiro que é muito difícil a gente entrar em grandes editoras se você não tem nada publicado, porque eles não conseguem avaliar muita coisa, eles não recebem seu manuscrito. Então eu falei, vamos por caminhos. E aí eu pesquisei editoras entraram em contato comigo, porque eu deixei meu cadastro, leram algumas coisas, gostaram. E eu fui vendo, gente, era tão caro, é tão caro lançar um livro que eu falei, não é possível que vai ser tão caro desse jeito. E eu fui vendo outras formas até que eu achei a Wiclap, que foi por onde a editora que eu fiz, que é uma editora sob demanda. Então eu não preciso publicar 5.000 livros, 2.000 livros. Eu trabalho sobre demanda, o que diminui o custo dele, e eu posso vendendo e fabricando mais, entendeu? Mas assim, eu tive que estudar muito, porque eu não sabia, por exemplo, de registro, né? Que tudo tem que ter registrado. Esse código de barra que fica aqui atrás, que a gente chama de ISBN. Essa ficha catalográfica que fica aqui na frente. Tudo isso foram registros que, assim, eu fui estudar pra saber como era, pra tentar também fazer a coisa mais rápido e não ficar esperando o editor fazer e tudo mais. A capa, eu tenho uma agência de marketing, então os meninos da minha agência que fizeram, foi muito legal. Pode divulgar a sua agência pra gente. A ID Conteúdo, é uma agência focada muito em audiovisual, em conteúdo pra internet, mas como a gente tem designer também, eles que fizeram pra mim, do jeitinho que eu queria. Parabéns à equipe aí da nossa convidada. ID Designer. ID Conteúdo. ID Conteúdo, perdão. Isso aí, é uma agência focada em produção de conteúdo pra internet, então... É legal que aqui tá escrito o nome do livro com a minha letra, então tudo isso aqui que é um papel rasgadinho foi com a minha própria letra que a gente colocou pra ficar uma coisa bem intimista, assim, bem minha. E esse processo foi até que rápido, assim, porque eu decidi que eu ia escrever em novembro, em março ele já tava prontíssimo pra ser lançado. Isso que E é o bacana é que, pegando o que você tá falando dessa rapidez, dessa agilidade, eu aqui, enquanto vocês estavam falando, eu acabei lendo uma crônica aqui, eu achei interessante, a Cardio com Amor. Agora, fala pra gente, independente dessa que eu tô lendo, uma aqui que, assim, você pode, não vou dizer talvez a preferida, mas é que você goste bastante, assim. Tem uma. Eu gostei da Cardio com Amor, assim, A Cardio com Amor. É algo que eu pratico também, assim, eu e minha Legal. esposa, a gente quando tá caminhando. Vou dar uma palhinha pra galera aí que tá ouvindo a gente. A Cardio com Amor fala sobre relacionamento e você que gosta de caminhar, conversando com o seu cônjuge, ou seu namorado, seu parceiro, enfim. E ali você troca ideias que Alinha a comunicação. alinham o casal, né? É bacana. Antes de você só ler, algum dessas crônicas tem pessoas especiais, tem inspirações? Tem uma aqui que eu tava até ontem falando com uma leitora que me mandou uma mensagem no Instagram, que ela já leu, que ela foi no... E é uma leitura fácil, rápida e boa de ler, é muito legal, parabéns. Ela foi no lançamento e ela falou, nossa, eu chorei na crônica que você fala do seu avô. Ela falou, nossa, eu me identifiquei tanto, me deu uma saudade, assim, me deu uma coisa do meu avô. Então tem, eu falo abertamente, assim, de relacionamento, até porque hoje no meu Instagram, que é onde eu publico bastante vídeo, etc., eu falo muito de relacionamento. Então, é um tema muito presente ali, eu faço bastante vídeo de humor, que tem a ver com casais, e também sobre a vida um pouco mais leve. E também foi legal lançar o livro, porque é o que eu digo, eu não sou só a Ellen que faz vídeos mais engraçados e mais alto astral, e também não sou a Ellen séria de livro, eu sou de tudo um pouco. Então acho que é legal que esse livro conta várias experiências mais leves, ou então assuntos mais delicados como ansiedade, etc. Deu pra falar de tudo um pouco aqui. Por favor, fala o que você mais gosta do livro. Eu gosto muito dessa aqui, que se chama A Sorte da Infelicidade. Eu vou ler pra vocês, é bem rapidinho. Que bom que o engravatado foi demitido. Se não fosse dessa forma, talvez nunca saísse daquele emprego que o adoecia. Ia se aposentar por lá. A única coisa boa era a quase garantia das contas pagas no fim do mês. Agora ele tem um empurrão para sair pela porta e conquistar o mundo.
Afortunadamente, aquela moça com covinhas descobriu o chifre daquele garanhão do bloco B com a secretária. Caso contrário, ela não teria coragem de largar daquele traste que não somava, só enganava. Se não fosse aquela discussão que se debruçou em lágrimas, a filha do meio nunca teria caído em si do quanto os pais se preocupavam com ela, antes que fosse tarde e ela não tivesse mais tempo de dizer obrigada. Ainda bem que aquele amigo foi rejeitado. Mal sabia ele que por trás daquele sorriso angelical e corpo violão, existe uma mulher manipuladora, sufocante e que colocaria o mundo dele de pernas para o ar. Foi um presente aquela noite de choro, deitada na cama, enquanto abafava o som com o travesseiro. Depois de cair no sono e se levantar no dia seguinte, foi possível respirar fundo e tomar a decisão de nunca mais se submeter novamente àquela situação. Voltar para aquele lugar obscuro não era mais uma opção. Alguns momentos são como desastres naturais. Abalam estruturas, nos deixam sem ar e nos inundam em uma poça de tristeza. Contudo, sem eles, ficaríamos presos às suas raízes para sempre. É fato que não sabemos do futuro e muitas vezes nos perguntamos o porquê das situações pelas quais não esperávamos passar. É fato também que dói, deixa o peito dilacerado e a visão obscura. Eu prefiro me apegar naquele ditado que há males que vêm para o bem. E se vale um conselho da minha mãe, quando for pedir algo para os céus, não peça para acontecer exatamente o que você deseja. Peça para acontecer o que for melhor para você, seja o que for. Errado não tá. Alguém se identificou aí. É que às vezes acontecem as coisas na vida. Isso aí você gente. Buscou informações, né? Isso aí. Um primo do primo, como o jogo conta. Não sei, Aconteceu aconteceu com o primo do primo da Ellen. Um abraço aí ao casal do momento, né? O Belo, né? Coitado, tá aí no momento. Para com isso. Abraço, Belo. Para com isso. Essa daí você gosta bastante desse conteúdo, dessa... Não, essa aqui na verdade eu li porque eu fiz um vídeo dela no meu Instagram um dia lendo pra falar do lançamento do livro. E as pessoas no final comentaram assim, né, nossa, que legal, porque às vezes acontecem coisas na vida da gente que são ruins e a gente não entende por quê. Mas é aquilo, às vezes é um emprego que você tá ali preso, mas que você não tem coragem de sair porque você não quer ficar sem nada. E aí você é demitido e é a tua chance de conquistar outro lugar. O meu pai fala uma frase que muitas das vezes, né, se encaixa muito, é o não deu certo também, não deu certo também vem em forma de livramento. Né? Não deu certo continuar nessa empresa, igual ela falou, ou não deu certo um relacionamento, ou não deu certo uma viagem, ou não deu certo chegar na hora porque a gente chegou 15 minutos depois. Mas por que a gente chegou 15 minutos depois se a gente saiu 20 minutos antes de casa? Sim. Né? Então, livramentos que às vezes a gente não sabe, né? A gente não sabe. Né? Quem quiser comprar o livro, Ellen, compra por onde? Vamos lá, meu Instagram, @EllenBessaF. Por lá vocês conseguem comprar. E porque por lá vocês conseguem com dedicatória, então é mais legal que eu consigo escrever para vocês. Então, por lá vocês conseguem adquirir. Custa R$ 35,90. Bacana. Então, não, é um preço bem acessível, galera. Sim. Pô, e quem fala que investimento em leitura é jogar dinheiro fora, né? Eu falo isso por experiência própria, depois de mais idade que eu comecei a gostar mais de ler. Minha irmã, ela é um exemplo, assim, que ela devora livros em questão de dias. Isso aqui eu ia demorar em uma hora. Que meses, facinho. que ela gosta de livro, assim, uma forma, né? E é uma boa prática, né, galera? A leitura nunca pode sair de moda, né? Eu acho que, perguntando agora, vou fazer uma pergunta específica para você, porque eu tenho minha opinião que o livro não sai de moda, igual o jornal, igual você falou. Meu avô também não era assinante, mas comprava quase todo domingo o antigo Jornal Extra, né? Então, o livro físico, né, para os escritores, e você está entrando nessa forma, muita gente fala, o livro físico vai acabar. Eu acho que não acaba, porque a gente ainda tem o palpável na mão, né? Acho que nunca vai acabar, porque... O que você acha sobre isso e sobre esse desenvolvimento, né, que está acontecendo com os livros? Porque às vezes você tem um livro ali na palma da sua mão, no Kindle, ou no próprio celular, e um livro físico. O que você acha trabalhando com esse meio de comunicação, né? Como é que as coisas estão evoluindo? Então, eu justamente lancei o físico na sexta-feira e agora, essa sexta, eu lanço o Kindle. Então, vou ter as duas formas para as pessoas. Muita gente fala, eu gosto mais do livro físico porque eu gosto de sentir, eu acho que ler é uma experiência.
Eu acho que, assim, a leitura, ela te desliga muitas vezes do mundo rápido que a gente tem de celular, de notificação, de televisão, de barulho. É aquele momento, assim, de curtir sua solitude, sabe? De você sentar sozinho, se quiser botar um café, uma música. Eu acho que ler é isso. E o livro físico, eu acho que dá mais a sensação de experiência. Coisa que o Kindle, por exemplo, que você tá ali, parece um tablet, e eu acho que você perde, sabe? Um pouco disso. Então, pra mim, eu espero que nunca morra o livro físico, porque eu gosto exatamente de vivenciar essa leitura de uma forma mais aconchegante, digamos assim. E como você trabalhando com marketing, né? Como é que você vê hoje, né? Esse desenvolvimento que está acontecendo, que acho que antes nem tanto, mas na pandemia a gente teve um desenvolvimento muito grande de tantas áreas tecnológicas, né? E a gente acordou também com muitas empresas que viram que, como você mesmo falou, às vezes uma sede não ia dar tanta produtividade igual está dando home office. Claro que temos exceções de profissionais, Claro. enfim, né? E também sobre o desenvolvimento das empresas nesse mercado. Como é que você vê isso tudo trabalhando justamente com esse público, né? Então, eu acho que o home office ele veio para realmente revolucionar, assim. Eu tô há 3 anos de home office e eu não volto para escritório tão cedo, se Deus me permitir, não volto mesmo. Eu ganhei muito mais em qualidade de vida, até tava falando disso no LinkedIn essa semana, que eu fiz um post de 3 anos de home office, falei, gente, aqui vão minhas considerações. A minha saúde melhorou muito, porque agora o tempo que eu perdia, por exemplo, no Rio, né, eu demorava 2 horas para ir pro trabalho e 2 horas para voltar. Nossa, Então, pai, muito tempo. o tempo que eu saía da Barra pro centro, pega BRT, pega metrô, anda, é 2 horas. Então, Convive com os assaltos, né? é Estresse difícil, diário todo ainda. dia indo pro centro do Rio. Então, depois que eu vim pra Petrópolis, ainda mais, né, de home office lá também, esse tempo eu consigo ir à academia ou fazer exercícios em casa, como vocês viram aí na matéria anterior. E é um ponto. O outro ponto é a alimentação, porque na rua muitas vezes a gente acaba comendo, né? Besteira, Tem muita coisa ali pra gente. É difícil dizer não, então acho que a alimentação também pode melhorar. E tem uma coisa que eu acho que é o principal pra mim. Assim, eu tenho avós vivos ainda aqui em Petrópolis e pais também. E o home office, ele me proporciona ter um tempo com os meus avós que talvez eu nunca mais teria. É legal isso. Porque eu no Rio e trabalhando lá, eu vinha às vezes de 15 em 15 dias pra ficar o final de semana. Aqui não, muitas vezes eu trabalho lá da casa deles e aí tomo café da tarde ali com Que eles. bacana. Né? Ou então depois eu tô pertinho, vou lá, dou um oi. Coisa que eu nunca mais teria se eu estivesse lá embaixo. Então isso pra mim é o que mais vale, sabe? Viva o home office então, né? Pra mim, Eu acho assim, claro que alguns setores não tem como. Mas, gente, quem fala que o home office não é bom, assim, eu vou falar pelo meu caso. No meu caso, é muito difícil entrar em home office porque eu trabalho no mercado financeiro, enfim. É muito difícil você acabar no ramo que eu trabalho. Mas em muitos ramos do mercado financeiro e outras empresas, o home office chegou para revolucionar de uma forma completamente. Você ganha qualidade de vida, como você mesmo disse. Você ganha outras coisas, né? Então, assim, acho que tem casos e casos, mas o home office, na maioria dos casos, é a melhor opção. Agora, fazer mais uma pergunta que eu acho que você já respondeu. Qual foi a tua maior inspiração para começar a escrever? então, eu sempre gostei desde pequena, mas o formato de crônicas, eu acho que é a Marta Medeiros, que é essa escritora que tem uma coluna no Do Globo. ela, tu falou, tu até mencionou, mas Sim. tirando a Marta hoje, sem ser a Marta, Cara, eu gosto muito de acompanhar, eu leio de tudo um pouco, mas eu gosto muito das leituras que são mais leves. Quando não é crônica, leituras, por exemplo, livros mais de romance, então tem o Teto para Dois, que é um livro muito fácil de ler, que tem ganhado bastante a internet, o pessoal tem gostado. Então eu gosto dos livros mais românticos. Eu acho que Bacana. se hoje eu fosse escrever uma coisa que não fosse crônica, eu iria pra uma história mais estilo comédia romântica, assim. isso é legal, né? É que muitas vezes muitos escritores e escritoras, né? Vai só num caminho, né? E deixa eu te perguntar mais uma coisa. A gente sabe que a criatividade tem hora que dá aquela bloqueada na gente, a gente não sai. Como é que você consegue sair desse bloqueio? Qual é a estratégia assim, que a Ellen usa pra... Pra mim, o bloqueio criativo, ele acaba quando eu consigo entrar em contato com a natureza e me desligar do celular.
o celular pra mim, eu acho que é o lugar que eu fico ali e eu acabo não conseguindo pensar muito. Então, por exemplo, sair pra caminhar, pra mim é um ótimo, assim, porque eu saio já sem celular, vou andando, vou pensando, vou andando, vou pensando. Então, ficar em contato com a natureza, caminhar, fazer exercício, são coisas que me desligam um pouco. Eu acho que a tecnologia usada de forma exacerbada, que é como a gente hoje usa, né, o tempo inteiro, Verdade. acaba prejudicando um pouco isso da criatividade, sabe? A gente não consegue criar muito. O ócio é muito importante. E como é que a Ellen se vê daqui a 5 anos? Nem vou falar 10, daqui a 5 anos. Daqui a 5 Tanto na anos, vida profissional, como se for dos seus avós pessoal, assim, Aham. como é que a Ellen se vê num todo, né? A Ellen se vê mãe, principalmente. Eu acho que é uma das metas. Tô casada há 1 ano, mas já tô junto há 11, então muito tempo aí pela frente. Manda um Né? beijo. Um beijo pro Lucas, que... Cara, tudo que eu faço tem o Lucas, não tem como. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que 80% dos vídeos, 90% dos vídeos são com o Lucas. E o Lucas é uma pessoa que não é jornalista, que não é da... O Lucas faz parte Da área. da introdução. Mas ele virou a pessoa que tá em tudo, assim. Então, com certeza, acho que a maternidade tá por aí. Então, assim, eu acho que talvez o próximo livro pode ter mais a ver ainda com relacionamentos, uma coisa mais focada em relacionamentos amorosos, que é uma coisa que eu lido muito na internet, que eu gosto de conversar, falar sobre isso. Aí eu não sei se mais pra frente um de maternidade, aí já não dá pra eu saber muito bem, assim. E na vida profissional, eu acredito que me dedicando ainda mais ao meu Instagram, que é uma coisa que, graças a Deus, tá dando muito certo, tá bombando bastante. Acho que de agosto pra cá, eu consegui vídeos com 12 milhões de visualizações, 10 milhões de visualizações, 8 milhões. Então tô numa crescente muito legal. Então acredito que é o que eu quero botar minha energia. Dentro da tua linha do teu livro. Dentro da linha da vida A2. Ah, bacana. Então são vídeos que as pessoas se identificam de uma forma mais engraçada ou mais leve de situações que acontecem no dia a dia. E o livro, ele é uma forma das pessoas também se identificarem e verem que elas não estão sozinhas, mas aí já é um lado um pouco mais pesado, né? Que é o lado da ansiedade, de pensamentos. Não é uma coisa tão leve quanto o meu Instagram. Mas o objetivo com o livro é me aproximar ainda mais das pessoas que me acompanham. Porque por lá as pessoas me assistem e ficam ali, mas o livro é para elas ainda mais se identificarem e conhecerem as minhas histórias. Bacana. Então, daqui a pouco, mais uma novela. Ela vai estar escrevendo novelas, romances aí. Ai, eu não Desejamos sei. muito sucesso para você, tá? Quiser mandar um abraço para alguém, além, né, do Lucas aí, seu esposo, quiser agradecimento, alguma coisa, fica à vontade, esse espaço, que infelizmente o nosso tempo já está acabando, então Que pena. o relógio é o nosso inimigo, o tempo também. Claro. Primeiramente, agradecer vocês o convite, agradecer a TVC por me receber. Estou muito feliz, muito obrigada a todos vocês. E agradecer a todo mundo que me acompanha. Eu acho que é muito legal quando a gente consegue ter essa conexão com as pessoas que estão ali seguindo a gente e que trocam mensagens. Eu tenho um quadro no meu Instagram que se chama Não Tenho Companhia, Vou Sozinha, porque além de eu tratar tanto dessa vida a dois, eu sei que muitas vezes a gente não pode esquecer quem a gente é. Então, o Não Tenho Companhia, Vou Sozinha é um quadro que o pessoal gosta bastante, se identifica. E às vezes eu recebo Ellen, eu fui no cinema sozinha pela primeira vez, foi Libertador, foi muito legal. Bom. Então, a gente troca. Então, agradecer a todo mundo que me acompanha, ao Lucas, meu marido, que tá em tudo que eu faço tem dele e ele sabe disso, meus pais, e é isso. Obrigada a vocês pelo convite. Não. Parabéns, que isso. Quando tiver qualquer coisa, vem aqui também para falar sobre a tua agência, quando quiser também. Falar. Obrigada. Não tem problema, né, Diogo? E só uma coisa que a gente sempre deixa aqui, né? A cidade de Petrópolis, gente, tem muito. Tem muita gente Muito, boa. Não muito Petrópolis, né? talento, Cidades né? também que nos acompanham, Não, assim, a gente fala de Petrópolis porque assim, É. a gente vive muito aqui, né? Sim, Então, assim, claro. a gente tem muitos atletas, jornalistas, escritores, comunicadores, médicos, enfim. E muitas dessas pessoas, como a Ellen, botam a cara, fazem por conta própria. Aham. Aí, quando tem o sucesso, eu sempre te apoiei. Muitas das vezes quem fala isso não apoiou. isso aí. Tem que curtir Tem que ajudar com as curtidas, com os compartilhamentos, com os comentários. Às vezes as pessoas acham que é pouco, mas tudo isso ajuda a divulgar o trabalho de todo mundo, né? Verdade. A gente fala isso também muito pro nosso programa. Com certeza. Muito.
É isso aí, galera. Queremos agradecer vocês que ficaram com a gente até o final. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus nos permitir. Beleza? Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.